Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas de números 131 a 145. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Primeiro, vida, experiência. Pergunta, número 131. Como adquire experiência, o espírito encarnado? Emmanuel responde: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias, na sua marcha para a perfeição. Pergunta, número 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo, na existência humana? Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que, sobre ambos, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais, atualmente, as realizações previstas pelos emissários do Senhor, há 2 e 4 milênios, no divino simbolismo das Escrituras. Estabelecida a verdade, de que o homem é livre na pauta de sua educação, e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer, que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o, ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Pergunta, número 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais, quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Emmanuel responde: não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias. Mas, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus, em seu benefício, e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal, ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse particular. Pergunta, número 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Emmanuel responde: a determinação divina, na sagrada lei universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos.
E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna, pelo bem de toda a comunidade familiar. Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade, junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos, para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina, e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer, de modo absoluto, no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados, ou irmãos, em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana, e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos. Porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade, ou no orgulho. Daí, a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade, está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina, na edificação de sua obra imortal. Pergunta, número 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Emmanuel responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas,
a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho, para Deus. Pergunta, número 136. Existem seres agindo na Terra, sob determinação absoluta? Emmanuel responde: os animais, e os homens quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta, sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais, e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros, para a sua alimentação, e escravizam os segundos, para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo, e da sua ambição. Pergunta, número 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade. Emmanuel responde: é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Pergunta, número 138. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros. Emmanuel responde: todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto, ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados, em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos, em favor do seu próprio bem, no curso infinito do tempo. Pergunta, número 139. Se na luta da vida terrestre, existem circunstâncias, por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Emmanuel responde: em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino, e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância, pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado, em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de todos, e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo. Pergunta, número 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? Emmanuel responde: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica, e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas,
urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem, sob as influências que merece. Pergunta, número 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra, como no espaço? Emmanuel responde: na Terra, ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. E como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda aqui, temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que faz jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem, triunfarão de todos os óbices do mundo. Pergunta, número 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Emmanuel responde: uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém, os homens não foram criados para os números. Pergunta, número 143. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Emmanuel responde: os objetos, sobretudo os de uso pessoal, têm a sua história viva, e por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo. Razão porque parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem, na sua jornada para o perfeito. Pergunta, número 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Emmanuel responde: os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham. Demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Pergunta, número 145. Que dizermos da cartomancia, em face do espiritismo? Emmanuel responde:
A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera, dos que devassam o mundo oculto. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Filosofia, primeiro vida, transição. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.